Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos. E para essa segundona, 18 de julho de 2022, teremos 5 palpites, uma segunda até com boa quantidade de jogos e partidas ali na segundona norueguesa, segundona também sueca, Série A do Campeonato Brasileiro e também a nossa Série B. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa aquele like para fortalecer aqui a nossa página e ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo nosso. Então vamos, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Asani e Sked. Jogo válido pela segundona norueguesa, que a gente tem a equipe do Asani em 12º com 14 pontos e o Sked ali em penúltimo colocado com apenas 6 pontos em 14 partidas disputadas. Jogo de uma competição extremamente over, jogo de duas equipes que precisam ganhar e jogo, claro, para gols. Até porque o Asani nos últimos 5 confrontos, em 4 oportunidades, tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Sked nos últimos 5 duelos da equipe, em 4 oportunidades, os 4 últimos jogos, mais especificadamente, também tivemos 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos 2 e únicos confrontos, tá que é bem antigo, mas foi uma partida 3-0 e uma partida 1-1. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,58, já está uma cotação boa para esse mercado do over 2,5, e a gente está falando de um Asani que hoje olha para a parte de baixo da tabela, olha mais contra a zona do rebaixamento do que com acesso à primeirona. Então é importantíssimo vencer dentro de casa uma equipe que é penúltima colocada, vem da terceira divisão e tem apenas 6 pontos em 14 jogos, já tomou 31 gols e marcou apenas 16. O Asani também não tem uma média boa no saldo de gols, até porque tem 28 sofridos e 17 marcados, mas é um jogo para a equipe tentar fazer os 3 pontos dentro de casa, até porque vem de 3 jogos sem vitória, sendo 2 empates e 1 derrota, e pega um Sked que vem de 2 derrotas seguidas depois de uma cara de querer voltar à competição, de ter vitórias no campeonato. Pareceu que ia voltar, mas acabou voltando a perder, e eu acredito que para esse jogo deve ser uma partida movimentada com certo favoritismo do Asani, claro, mas um jogo ainda assim para gols, até porque ambos precisam vencer. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Grorud e Midtjylland, outro jogo dessa segundona norueguesa, que a gente tem o Midtjylland em 7º com 23 pontos e o Grorud ali em 14º com 6 pontos. Outro jogo de equipes ali em situações opostas, mas outro jogo para gols. Até porque o Grorud, nos últimos 5 confrontos, em 3 duelos, a equipe teve ambas marcas, ou seja, marcou gols, mas também sofreu gols no mesmo jogo. Já o Midtjylland, nos últimos 5 confrontos, em 3 oportunidades, também tivemos a equipe marcando gols e sofrendo gols no mesmo jogo. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos 2 e únicos confrontos, uma partida com ambas marcam e uma partida apenas com 1-0 para o Midtjylland. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,56, uma cotação já interessante para o Midtjylland. Estranhamente, vem perdendo todos os seus jogos disputados, já saiu da fase de classificação aos playoffs, primeiramente, mas já tinha saído da fase que já dá um acesso direto à primeirona, mas pega um Grorud que luta contra a zona do rebaixamento, tá muito fraco na competição, tem o mesmo número de pontos do Lanterna Blink, não consegue apresentar tantas coisas, mas o Grorud também não. Então, pelo momento ruim das duas equipes, eu acredito que um gol é bem possível para ambos os lados, até porque o Grorud perdeu os seus últimos 5 jogos seguidos, mas em 3 partidas a equipe sempre deixou um golzinho, ou seja, sempre tomou gols, mas também vem fazendo. A mesma coisa vem acontecendo com o Midtjylland, que depois de 5, 6, 7 derrotas seguidas, a equipe conseguiu um empate na última partida por 1-1 com o Asani, então mostra que também é outra equipe que vem tomando muitos gols, mas que também sempre deixa um golzinho aqui, um golzinho acolá. Coisa que eu acredito que deve ser a perspectiva para essas duas equipes nesse jogo, até porque ambas vêm num momento muito ruim, mas também vem deixando seus gols. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,56 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para AFK e Trelleborg,
Jogo da segundona sueca, que a gente tem o AFK em quinto com 22 pontos e o Trelleborg ali em sétimo com 22 pontos. Duas equipes ali de olho nos playoffs da segundona sueca e que devem fazer um jogo para gols. Até porque o AFK nos últimos 5 confrontos em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Trelleborg nos últimos 5 confrontos em 3 partidas, mais especificamente as 3 últimas, também tivemos 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, aí sim, jogos muito movimentados, onde apenas um acabou 1-1 e nas outras todas no mínimo 3 gols ou mais em cada uma das partidas. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,65, uma cotação muito boa para duas equipes que brigam claramente pelo acesso à primeirona e que estão ali na parte de cima da tabela. Ambas a 3 pontos do terceiro colocado, que hoje estaria nos playoffs, contra um time que estaria sendo rebaixado da primeirona. Então um jogo muito importante, um jogo extremamente essencial para pretensões de acesso, e que a gente tem o AFK tendo 30 gols marcados e 22 sofridos e o Trelleborg 22 marcados e 9 sofridos. Ou seja, mostra que são equipes que fazem e tomam muitos gols. Estão na parte de cima da tabela, mas vem tomando gols, mas vem fazendo, até porque estão conseguindo vencer. Então para esse jogo eu acredito que não deve ser diferente. A gente deve ter um AFK um pouco mais forte por estar jogando dentro de casa e vir de um empate, então a equipe precisar voltar ao caminho das vitórias dentro de casa contra um concorrente direto é extremamente importante. Mas do outro lado a gente tem o Trelleborg, que não perde a 3 jogos, são 2 vitórias e um empate fora de casa, o que dá uma moral a mais para a equipe tentar vencer o seu concorrente na casa do adversário e quem sabe entrar nessa zona de classificação ali dos playoffs a primeirona e de quebra desbancar um concorrente direto. Por isso eu espero um jogo bem movimentado, então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Palmeiras e Cuiabá, jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, que a gente tem o Verdão em primeiro com 30 pontos e o Dourado ali em 15º com 19 pontos na competição. Jogo dessas equipes, principalmente do Palmeiras, jogo para gols, até porque a equipe alviverde nos últimos 5 confrontos em 4 oportunidades tivemos ao menos 2 gols ou mais. Já o Cuiabá nos seus últimos 5 duelos em 3 partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos 2 e únicos confrontos válido pela temporada passada, 2 partidas com ao menos 2 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,45, uma cotação já bem legal para o líder Palmeiras, um dos melhores ataques, o melhor ataque disparado da competição, com 27 gols marcados, 12 sofridos, contra o Cuiabá, que vem de 2 boas vitórias seguidas, mas que fez apenas 13 gols, mas tomou 17. Briga claramente contra a zona do rebaixamento, está apenas a 1 ponto do América, primeiro time nessa situação no campeonato, mas pega o líder Palmeiras, que vem de uma eliminação em casa para o São Paulo na Copa do Brasil, precisando vencer com toda a polêmica de VAR, de áudio, então a equipe vem um pouco mordida, vem precisando vencer e pega um Cuiabá, que vem de 2 boas vitórias seguidas, mas que eu acho que jogando ali no Allianz Parque deve ter um pouco de dificuldade, até porque o Palmeiras está apresentando um volume muito grande de jogo e marcando muitos gols. Mas quem sabe o Cuiabá pode surpreender, assim como surpreendeu na temporada passada, vencendo o Palmeiras em casa por 2-0. Por isso nosso palpite para esse jogo, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para a última partida do dia, Sport e Vila Nova. Jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro e a gente tem o Sport em quinto com 26 pontos, ali de olho ainda no G4, e o Vila Nova em último colocado com 13 pontos em 18 partidas. Jogo que marca aqui a última rodada, do primeiro turno da Série B, e jogo que a gente deve ter um Sport aqui com certa tendência de vitória. Até porque a equipe nos últimos 5 confrontos tem 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Já o Vila Nova, que não vence há meses, nos últimos 5 duelos são 3 derrotas e 2
2 empates. Quando a gente olha para o Sport jogando dentro de casa na Ilha do Retiro, a gente tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, isso contando apenas os últimos 5 jogos da equipe pernambucana. Já o Vila Nova são 4 derrotas e 1 empate. A equipe não consegue vencer nem dentro de casa, imagina fora. E quando essas equipes se enfrentaram na Ilha do Retiro, claro, com o Sport sendo o mandante da partida, foram 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 confrontos. Por todo esse retrospecto e principalmente pelo que o Vila Nova vem apresentando nessa Série B do Campeonato Brasileiro, não tenho outra alternativa senão handicap asiático 0 e menos 0.5 no Sport. A odd está na casa de 1,68, uma cotação muito boa, e significa que o Sport empatando, a gente perde apenas metade da nossa stake. Caso o Sport vença, aí sim a gente ganha cheio. O Sport pode vencer por qualquer resultado. A gente só perde em caso, perde total, né? Em caso de vitória do Vila Nova. E empate, a gente perde apenas metade da stake. Ou seja, é uma entrada muito interessante olhando a perspectiva e o retrospecto de ambas as equipes. O Sport, que vinha ali numa sequência muito ruim, conseguiu bons resultados nas últimas rodadas, está a 6 pontos do primeiro time ali que fecha o G4, então é extremamente importante vencer dentro de casa. Uma equipe que está ali em último na classificação, 20 gols marcados, 20 gols sofridos, 11 marcados, que não vence há meses, que não apresenta um bom futebol e que também vem de uma derrota para o vice-lanterna CSA jogando dentro de casa. Então o Vila Nova não vem num momento muito bom, pega um Sport brigando por G4, então a tendência de vitória é toda da equipe pernambucana. Por isso, handicap asiático 0 e menos 0.5 no Sport, odd na casa de 1,68 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 5 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhem com os amigos, deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!